Olá, amigos, tudo bom? Hoje vou conversar um pouco aqui com vocês sobre o Gurdjieff, aquele famoso escritor, pensador, músico armênio e talvez uma das figuras mais influentes no século XX e no século XXI também. Por que digo isso? Primeiro é importante notar uma pequena deturpação no entendimento histórico do século passado e principalmente de dois grandes eventos que todos aprendemos na escola, né? Alguns até na faculdade, e aprofunda um pouco mais, no caso de um curso de ciências humanas, história e tudo mais, mas o estudo atual desses dois eventos que eu vou mencionar são superficiais porque ignoram aspectos essenciais por puro preconceito típico da academia. Eu falo das duas grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, que são estudadas apenas no contexto político e se ignora quase que por completo o contexto cultural daquilo, né? Então, por exemplo, quando você estuda guerras do passado, né, passado distante, guerras e conflitos e tudo mais, é curioso perceber como a, a história normalmente não ignora os contextos mais culturais, religiosos, espirituais, né? Mas quando falamos dessas duas grandes guerras, as pessoas ignoram por completo. Isso é algo até bem intencional, não é algo do acaso, também não pode ser colocado como uma mera questão de que esses fatos ocorreram há pouco tempo, então as coisas estão sendo estudadas, até porque alguns autores já estudaram isso, publicaram, mas não receberam tanta atenção, receberam até um certo ataque, né, da academia, como por exemplo Lewis Powell, do Despertar dos Mágicos e tudo mais. O que isso tem a ver com o Gurdjieff, né? Bom, quando pensamos em todo aquele contexto que gerou a Primeira Grande Guerra Mundial, vários eventos importantes como a Revolução Bolchevique, a tragédia da Ásia Menor na Grécia, né? Quando os gregos sofreram muito na mão dos turcos e perderam território e muitas pessoas morreram, né? O próprio genocídio armênio, também efetuado por otomanos, a queda dos grandes impérios europeus ali, né, na Primeira Guerra Mundial, e depois a conhecida, né, Segunda Guerra Mundial, com o nazismo e tudo mais. Esses eventos foram diretamente ligados tanto ao pano de fundo, né, que formou figuras importantes, como foram eventos influenciados também por essas figuras. O Gurdjieff, né, já que ele é o tema principal aqui, qual é esse pano de fundo então? Ele nasce em uma região muito peculiar, né, e leva uma vida que nenhum de nós aqui poderia sonhar, né, em levar por conta da cidade peculiar que ele nasceu. Sebastopol era uma cidade, hoje é praticamente uma cidade fantasma, né, que na época era um enclave ali com uma cultura muito rica. Né, cultura rica no seguinte sentido: ali por ser uma base do exército russo, então tinha uma catedral muito importante que era frequentada por militares de alta patente. Então era uma cidade assim
a cultura principal ali era de cristãos ortodoxos russos, mas era uma cidade com armênios, gregos, georgianos, judeus, muçulmanos, principalmente muçulmanos vindos do Bukhar, né? Daqui a pouco até falaremos sobre isso. Então ele, ali naquele meio, ele teve contato direto, né, com várias formas de pensamento, de estilos de vida. Tanto da inteligência russa da época, ou seja, aqueles russos de mentalidade mais iluminista, cética, como com cristãos ortodoxos mais devotados, com armênios cristãos, né, que possuem também uma espiritualidade bem peculiar, como também com muçulmanos, judeus. Então era uma região com um debate cultural, um acesso cultural muito grande. Só que, ao mesmo tempo, como em toda a Europa e no próprio Império Otomano, já havia um confronto dessas visões de mundo, né, com a própria modernidade. Como eu falei, então, ali vocês já conseguiriam observar na época a defesa do ateísmo, do laicismo e assim por diante. Nesse cenário aí cultural como um todo, ele começa uma busca espiritual, uma busca não só espiritual, mas também psicológica, e começa a viajar, né? Ele faz um percurso muito arriscado com amigos, alguns até morreram nesse percurso, né? Então ele vai no deserto de Gobi, da Mongólia, e morre um amigo. Depois ele vai até Jerusalém, passando ali pela Ásia, dá a volta pelo Egito, até chegar em Jerusalém, depois volta para a Rússia e passa por regiões muito perigosas e de povos bem peculiares. Depois perambula pela Europa, perambula pelo Tibete também, passa pela China, e ele, por ser uma inteligência assim, fora do comum, ele foi visto falando mais de 18 idiomas. Ele dominava ali dialetos de curdos, de povos ali da montanha, da Armênia, da Síria e tudo mais. Ele dominava esses vários dialetos, né? E também dominava idiomas ocidentais, falava italiano, alemão, francês, né? Então, uma pessoa com uma inteligência dessa é normalmente muito observadora, e ele teve a oportunidade de observar os modos de vida, né, tanto dos europeus mais modernos, dos europeus mais religiosos, europeus do campo, como também dos asiáticos, né? Então ele teve uma vida e um tempo de observação muito grandes. Ao mesmo tempo, ele desenvolveu um ensinamento baseado em tudo aquilo que ele observou, né, da vida de diversos povos, culturas e tudo mais, para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento do homem. Ele se apresentava como um professor de dança, ele recusava o título de mago, guru, líder espiritual, ele recusava todos esses títulos, mas por falar muito de temas da espiritualidade e ter demonstrado, inclusive, algumas manifestações, digamos assim, né, tidas como sobrenaturais, mas que ele mesmo explicava que não eram sobrenaturais,
Foi tido por parte aí da imprensa, dos críticos, como um bruxo, ou um mago, ou um líder de seita, uma coisa desse tipo. Tudo isso, claro, foi alimentado pela personalidade dele, que era uma personalidade um tanto peculiar. Ele tinha uma personalidade que para alguns era uma pessoa doce, acessível e bonachão, né? Enquanto para alguns ele era um homem grosseiro, debochado, né? E ele mesmo ele tinha uma noção disso, que ele se dizia um gozador metafísico, né? Ele usava muito essa visão, né, que as pessoas tinham de algo ser muito preto ou muito branco para o fim do seu ensinamento, né, como objetivo do seu ensinamento. E dessa forma, né, ele chega na França, depois nos Estados Unidos, e alcança muita influência ali no cenário acadêmico e cultural. Vários escritores, dramaturgos, diretores de teatro, cinema, como por exemplo o próprio Peter Brook, né, que fez um filme sobre a vida dele, músicos, né, ele continua sendo influente aí em alguns músicos. Depois da sua morte, ainda no século XX, já para o final do século XX, essa influência aumentou bastante, principalmente no rock progressivo, no próprio heavy metal, né? E essa influência que ele exerceu foi porque ele soube captar a confusão mental que o mundo passava desde a Primeira Guerra Mundial, que o mundo ocidental passava desde a Primeira Guerra Mundial. E essa confusão se dá justamente pela ignorância, né, que eu mencionei, dos aspectos culturais e espirituais das duas grandes guerras e dos grandes eventos aqui do Ocidente. Né? Bom, por quê? Voltando aqui, recapitulando, qual o significado, essa ligação dos eventos da Primeira Guerra, as motivações e também da Segunda, com o ensinamento do Sr. G, né, e da sua influência tão grande e como ele conseguiu a atenção de tantas pessoas importantes aí no Ocidente. A queda dos impérios, né, no Ocidente, que foram as motivações, né, da Primeira Guerra e depois na Segunda também, né, foi uma consequência da Primeira. Dizendo aqui sem medo do julgamento acadêmico, né, podemos dizer que foi uma grande batalha da macumbaria, uma grande guerra mágica. E isso a historiografia ignora por completo, embora tenhamos vários materiais sobre isso, né, que mencionam o esoterismo nazista, a apropriação de movimentos esotéricos também nos aliados, né? Farta documentação sobre isso, mas repito, isso é um pouco ignorado, né, nos meios ditos mais acadêmicos, né? E isso é ignorado também por motivos ideológicos. Mas aí nesse contexto todo, né, percebemos que a questão da Primeira Guerra, né, e vai passar diretamente pelos motivos que alavancaram, digamos,
a influência do G, porque você acompanha ali um rompimento que era uma consequência, né, de vários eventos anteriores, como a própria Revolução Francesa, a influência de Hegel na Alemanha, e assim por diante, né? E as pessoas, principalmente as classes mais altas, né, tanto econômica como culturalmente, viviam uma grande confusão mental, né? Isso que o Gurdjieff observou já ali na infância, na adolescência, antes da Primeira Guerra, ainda ali no enclave russo, né? Em que as pessoas tinham ao mesmo tempo uma postura cientificista, né, num termo mais preciso, né, não uma postura científica, mas cientificista, né, porque tem uma diferença, e ao mesmo tempo uma grande curiosidade em torno do espiritual, né. Isso já vinha também como uma consequência de movimentos como o orientalismo, que eu já mencionei até numa aula anterior, né? Aquele orientalismo alemão e britânico do Richard Burton, do Max Miller, né? Assim por diante. Então havia realmente uma grande confusão mental, espiritual e psicológica. E o Geu, como andou bastante por áreas mais rurais e mais isoladas, né, tanto da Europa como da Ásia, ele notou que as pessoas mais isoladas desse tipo de coisa tinham uma maior estabilidade espiritual, emocional e também uma maior proteção, digamos assim, né, em relação a essa confusão toda que ocorria. Isso na obra dele, passado ali várias e várias vezes, quando ele faz elogios, né, ao homem campesino, ao homem, né, mais simples, termo em russo, se não me engano, é o viatel, que ele utiliza esse termo russo, que era até um pouco ofensivo, né, mas ele toma como um elogio e percebe então que a psicologia das pessoas afastadas da agitação política e cultural era mais estável, e ele cria então um sistema para que as pessoas da cidade alcancem essa estabilidade. Nas palavras dele, a vida só é real quando eu sou. Então, ele propõe ali, na teoria dele, uma série de exercícios e de práticas para que o homem da cidade, o homem afetado por todas essas agitações, não continue, né, nesse estado e desenvolva aquela percepção da realidade que o homem do campo, as pessoas de locais mais isolados, né, ainda guardavam, só que ele faz isso de uma forma que foi tida como muito controversa, né, porque algumas pessoas durante o trabalho se deram muito mal, né, alcançaram estados não muito bons aí de consciência, e também nessas andanças todas aí que volta a importância de entender esses eventos como um todo, ele passou a ter uma grande relevância em alguns eventos, né, como eu falarei agora. Não é segredo, né, para ninguém que ele foi inclusive influente, um dos fundadores do movimento esotérico nazi, né?
E também não é lenda que ele esteve com Stalin ali no começo, antes de Stalin se tornar o ditador da União Soviética, mas Stalin já era importante. Só que com Stalin não foi um encontro muito bom, ele teve que fugir da Rússia porque ele disse a Stalin que seria mais fácil Stalin mudar a sua data de nascimento do que Stalin se tornar um ser humano. Então ele teve que fugir. Mas dá para perceber que ele teve uma boa penetração ali por lideranças de eventos importantes. Com relação à influência no nazismo esotérico, né, ele de forma alguma foi um colaborador dos nazistas. Né. Na invasão nazista em França, né, ele ficou uma situação um pouco difícil, porque ele não era um colaborador, né, dos nazistas, e não era visto com bons olhos, e sabe-se que ele ajudou a esconder muitos judeus ali na ocupação, né, de Paris, mas não dá para negar que algumas de suas ideias foram influentes, digamos, no próprio nazismo esotérico, né, no esoterismo nazi. Isso porque as ideias do Gurdjieff, como não são ideias religiosas, né, mas são métodos de trabalho psicológico e também cultural, né, podem ser adaptadas ou inseridas em diversos contextos. Né. Elas servem tanto para o uso em um contexto islâmico como judaico, como uma coisa mais psicológica. E é muito curioso, né, notar como algumas pessoas atualmente, até inclusive em meios católicos e tudo mais, utilizam seus métodos, tanto na postura que tomam em relação com as pessoas, como em suas terapias ou aulas, ou como está na moda aí hoje em dia, mentorias, né? E não mencionam o Gurdjieff de forma alguma, né, de forma direta, como também não mencionam qualquer termo gurdjieffiano, mas o método aplicado ali acaba sendo o mesmo. Né? Então, por exemplo, quando alguém diz que do diabo se retira alguma verdade, né? Isso é gurdjieffiano, né? Mas é importante ter uma noção aqui que o próprio Gurdjieff não utilizou, né, essa parábola aí de uma forma literal, né, mas foi num todo num contexto. Mas como ele utilizava as linguagens religiosas, os símbolos religiosos, tudo ficou muito fácil de ser pego, né, e levado para diversos contextos, né, para contextos bem diferentes, onde muitas vezes o trabalho do G não pode ser aplicado sem alguma contradição. Né? Ele acaba então com o seu ensinamento bem peculiar e com tudo aquilo que ele observou e colocou em prática, criando uma forma de agir ou de pensar que consegue se adaptar em qualquer meio, até naqueles que o seu modo seria contraditório, né, sem que as pessoas percebam. Né. Vejam que curioso, o Gurdjieff ele tinha um verdadeiro
horror a médiums espíritas, a tarólogos, a sensitivos, né? Ele dizia explicitamente para que seus alunos não se aproximassem dessas pessoas de forma alguma. E é muito curioso notar que, ao mesmo tempo, você vai em vários meios esotéricos, né, em que você vê médiums e sensitivos e magos, e as pessoas utilizam os ensinamentos do Gurdjieff ali, às vezes bem explicitamente, né, ignoram isso que ele falou, selecionam alguns pontos que ele levantou e utilizam, né? Isso já demonstra a grande capacidade, digamos, do seu ensinamento ser extremamente abrangente, né? Então, que ensinamento é esse? Quando ele diz que o ser humano é uma máquina, um ser humano é uma máquina e que é incapaz de fazer, né, fazer alguma coisa por si. Ele é operado apenas por egos e apetites, né? Isso é evidente para qualquer ser humano. Então, na religião isso pode ser dito de uma forma diferente, mas na prática essa é a realidade humana, né, do ser humano preso, digamos, ao que se chama de paixões ou de egos, né, e a necessidade de um trabalho interno para lidar com isso, né. Então esse ponto que ele coloca aí é muito comum. Depois ele tem um ensinamento chocante, né, que é dito que o ser humano não possui uma alma, né, mas que é preciso adquiri-la, né, comprar uma alma. Isso de uma forma literal, se for entender de uma forma literal, pode ser relacionado até a Kabbalah, em que no cabalismo é dito que o ser humano só tem uma alma animal, o fôlego de vida, a nefesh bíblica, e que tanto a alma intelectiva como a alma espiritual são adquiridas, né? Ou seja, você usa, supostamente usaria a nefesh, o teu fôlego de vida, para adquirir uma alma intelectiva, racional e depois uma alma espiritual. Isso se for entendido de forma literal. Quando isso é entendido de uma forma literal, né, você liga o cabalismo ao nestorianismo também, né? O nestorianismo foi uma heresia ali nos primeiros séculos que afirmava algo parecido, né, quanto a natureza de Cristo, que Cristo não era um humano propriamente, né, que a sua alma humana teria sido, digamos, separada, né, da alma divina. É um tanto complicado explicar o nestorianismo porque são várias minúcias aí teológicas, né? Mas enfim, a natureza então de Cristo seria essencialmente divina, né? Não teria nada humano nela, e daí então se derivaria que a alma humana ela não é, digamos, permanente assim, né? Ela não pode partilhar aí da eternidade do divino e tudo mais, né? Então, por isso, inclusive, que o nestorianismo, segundo alguns pesquisadores, foi bem influente na formação de algumas escolas gnósticas, né? Como os bogomilos, o catarismo, né? Que seria então necessário que a alma humana, digamos, que seria essa nefesh, essa coisa que não temos, que seriam os egos aí, né, no sistema gurdjieffiano, fosse suplantada por um conhecimento, né, que comprasse, digamos, uma alma que é divina e assim permanente.
Quando isso, então, mencionei, entendido de uma forma literal, né, a, em ambientes em... Olá, amigos, a parte 2, estava gravando aí, o aplicativo parou, não sei porquê. Bom, continuando, isso no aspecto religioso, as pessoas rejeitam e falam, bom, isso não é compatível com o que eu acredito, porque a alma é eterna, né? Você não compra uma alma adicional, não compra uma alma ausente, né? Mas isso é uma limitação muito grande. Achar que esse ensinamento se resume a isso e que ele também se tornou tão influente em meios intelectuais e culturais importantes, falando as coisas nesse sentido, né? Isso vai bem além da palavra literal como tomam. Isso aí é porque a base do seu trabalho era direcionar o homem, nesse sentido de adquirir uma alma, a cristalizar, digamos assim, uma personalidade em que a pessoa fique consciente dos teus movimentos, das tuas ações, né? É claro que isso é acompanhado de todo um método, né, de trabalho, um método de ação, e isso é colocado em prática em diversos meios, e as pessoas não notam porque elas limitaram, né, os seus entendimentos de que esse ensinamento da alma é religioso ou é literal, né? Então, como eu mencionei, alguns, digamos, como eu posso utilizar uma palavra aqui que não seja cafona, né? Mas algumas pessoas influentes de hoje em dia, em diversos meios, inclusive católicos, usam todo o método do trabalho do G para criar uma alma em determinados grupos, né? Criar uma alma em seus seguidores que seja uma alma direcionada aos seus objetivos, né? Porque isso é bem possível. A partir do momento que você consegue compreender que o ser humano ele é escravizado pelos seus próprios sentidos, mas que há diversos trabalhos, digamos assim, que são capazes de fazer a pessoa direcionar ali, né, a tua vontade e o seu domínio, né, o domínio sobre as ações, sobre os impulsos, sobre os instintos. Você pode pegar isso e fazer com que as pessoas direcionem, né, ao seu objetivo, né? Então, basicamente, o que quero dizer aqui, você pode pegar sim o ensino do G e transformá-lo, né, de uma forma que gere pessoas que não sejam máquinas escravas, né, dos seus apetites, dos seus instintos, dos seus próprios, né, mas para que virem máquinas e escravas do objetivo do líder, né? Então, não por acaso, alguns pesquisadores, observando essa influência que o G teve no, no esoterismo nazi, né? Embora, por exemplo, o seu ensinamento, tanto a sua cosmologia, que é bem complexa, né? Como a sua parte, digamos, mais esotérica, nada tivesse a ver com aquilo que o esoterismo nazi desenvolveu, mas sim que essa ideia foi muito aproveitada pelos nazistas, inclusive na própria propaganda, né? Ou seja, é um método que você pode utilizar de uma forma muito precisa e muito poderosa
para que as pessoas fascinadas com o teu método adquiram, sem perceber, né, uma, digamos assim, entre aspas, né, uma alma segundo os seus objetivos, né, segundo o objetivo aí da pessoa que aplica esse método. Como normalmente, né, como quase tudo aqui nos últimos séculos, há uma separação, né, aparente, mas que só causa uma confusão, porque as coisas não se separam assim, entre, digamos, os aspectos espirituais, né, e os aspectos materiais, e aí os estudos e as análises sempre ficam divididas assim, né? Então vamos analisar só a parte aqui espiritual, e agora a parte, digamos, material e científica, a realidade de fato, né? Então joga lá a parte espiritual para a curiosidade supostamente religiosa ou supersticiosa até, né? Então, por conta dessa aparente separação, as pessoas são incapazes de discutir e de observar quando esses métodos, né, são aplicados como treinamento para a formação de seitas, né? Seita nem sempre é um aspecto religioso, né? Você não precisa, por exemplo, ter um grupo de pessoas que se denominam parte de seita religiosa tal, né? As pessoas podem muito bem, por exemplo, estar em uma religião e naquela religião ali formar uma seita em torno do treinamento de uma pessoa, de um grupo de pessoas ali que agem de uma forma deliberada e muito sutil. E é inegável, né, que no século XX e agora no século XXI, o método do Gurdjieff é aplicado por várias dessas pessoas, né? Então, embora, né, os escritos do Gurdjieff, as suas falas, os livros dos seus alunos abordem ali, como mencionei, uma cosmologia complicadíssima, interpretações religiosas, né, das grandes religiões do mundo, do budismo até o cristianismo, islamismo, judaísmo, né? Essas interpretações, esses ensinamentos são sempre segundo o ensinamento psicológico do Gurdjieff. Então, se a pessoa separar a parte espiritual, digamos assim, a parte dogmática da religião, e achar que basta se concentrar ali para perceber o método da ação, ela cai num erro e ficará, como diz o ditado, né, dando bom dia para cavalo, né, uma conversa inútil. É preciso compreender o método e a obra como um todo, é preciso entender a influência e o uso desse método, inclusive em pessoas ou grupos que não mencionam, nunca mencionaram o nome do G e nenhum de seus termos, né? Mas fazem uso dessas técnicas que são muito influentes, né? Aquele mesmo erro, então, que eu comentei da historiografia, que não percebe digamos, a grande guerra mágica, né, das duas guerras, ou seja, da passagem de um tipo de mundo para um outro mundo, né, em que há uma inversão completa das coisas, né? E é nessa inversão que o ensinamento do G também consegue entrar ali e suprir, ser tão abrangente, né? É preciso, quando entramos aqui nessa questão, não cair no erro de procurar uma resposta unicamente no dogma, né? Como se o dogma
conseguisse abarcar, né, esses aspectos que são, digamos, diretamente ligados à própria ação humana e à grande complexidade presente nas interações humanas, né? Então, em torno da complexidade das interações humanas e das diferenças presentes entre as pessoas, né, que todos esses aspectos acabam despercebidos, e principalmente então no mundo moderno, no mundo atual, né, a inversão ela consegue ocorrer de uma forma tão ampla sem que as pessoas tomem nota disso, né, e acabam agindo de uma forma mecânica, tanto em relação aos seus instintos, como em relação ao domínio das pessoas, né, que controlam essas técnicas. E isso acaba então formando grandes massas aí perdidas por completo, né? Ficou um pouco longo, né? São duas partes, mas eu me despeço por aqui. Qualquer dúvida, me procurem. Um abraço.